Legal? Existem também algumas outras maneiras, algumas outras formas aqui um pouquinho mais sofisticadas. E nessa aqui a gente pode, inclusive, escolher o tipo de aplicação que paga juros para você de acordo com o seu perfil. Então, por exemplo, aqui a primeira imagem aqui está falando de uma debênture, né, que é um título de dívida. Se você não sabe o que é uma debênture, é muito simples. Uma debênture é um título de dívida que uma empresa usa para captar dinheiro. Então, quando você aplica numa debênture, na verdade você está emprestando o seu dinheiro diretamente para uma empresa. E ela promete te pagar juros, por exemplo, a cada 6 meses. Tem empresas que pagam a cada 6 meses, um ano, 3 meses. Isso tudo é definido na hora do contrato. Então, se a gente estudar alguns títulos como esse, a gente pode emprestar para, por exemplo, se for de 6 em 6 meses, para 6 empresas diferentes, com pagamentos diferentes, e todo mês você vai ter dinheiro na sua conta. Então, dá para fazer essa, essa matemática também, essa forma de trabalhar. Também tem, a segunda imagem ali, são os fundos imobiliários, né? Que é como se você tivesse imóveis alugados, só que com muito mais benefícios. Por quê? Bem, você não precisa se preocupar com os inquilinos, porque você vai ter uma administração profissional cuidando disso, fazer contratos, renovar, toda a parte que envolve aquela coisa chata de inquilino, você não vai fazer isso porque você vai pagar um administrador para fazer isso para você. Então, você não precisa se preocupar com ele. Segundo, você pode vender e comprar as cotas dos fundos imobiliários muito mais baixo do que qualquer imóvel. Uma cota de um fundo imobiliário aí custa, em média, R$ 100 ou até abaixo de R$ 100. Então, você pode construir o seu patrimônio também em fundos imobiliários e todos os meses os fundos tendem a pagar aluguel, né? Terceiro, tem muito mais liquidez que o imóvel. Então, você consegue vender uma cota de fundo imobiliário muito mais rápido do que você vende o imóvel. Então, isso é um ponto bem interessante também. Quarto, custo. O custo é muito menor com a documentação. Nossa, quando você vai comprar ou vai vender uma casa, você paga muita documentação. É um absurdo. Registro, paga o vendedor, o corretor, aquela coisa toda, né? Nos fundos imobiliários, o custo é infinitamente menor. Outro benefício, o rendimento, né? O rendimento geralmente é bem maior do que de um imóvel. E ainda sabe por quê? Que é o outro benefício ainda, porque o aluguel que você recebe, ele é isento de imposto de renda. Olha só que quanta coisa boa, que maravilha, né? Então, enfim, eu citei essas outras formas e também você tem aqui outras maneiras, né, como as ações de dividendos, que é o bolo aí que eu estou colocando para vocês. Tem ações que pagam dividendos mensais, trimestrais, semestrais. Você pode montar uma carteira de ações, se você tiver um perfil mais dinâmico, montar uma carteira de ações que paguem aí rendimentos mensais para você. Ou também pode montar, você é mais conservador ainda, você pode montar uma carteira com o título do Tesouro Nacional, se você for ultra conservador, que você vai receber também. Dá para montar, para estruturar uma carteira para que você possa periodicamente estar recebendo ali seus rendimentos e ter uma renda mensal passiva. Então, são algumas das maneiras, das formas que a gente pode estar montando aqui a sua carteira. Bem, a fase do consumo, ela é um momento mágico, na minha opinião, tá? É o momento mais importante da vida do investidor. Sabe por quê? Porque é hora de você usufruir, de preferência com saúde, de todo o patrimônio que você acumulou. Aqui, você consegue fazer o dinheiro trabalhar por você. Os juros dos seus investimentos vão pagar pela manutenção do seu estilo de vida. Geralmente, nessa fase, o investidor busca agir de forma um pouco mais conservadora, que esteja alinhada ali de acordo com as suas necessidades de consumo de capital. Então, aqui a gente começa a fazer o quê? A resgatar as aplicações um pouco mais arrojadas e transformá-las em um pouco mais conservadoras também, né? Então, essa é uma característica ali do estilo de vida, dessa fase da vida, que é a manutenção do estilo de vida. Então, a gente passa a ser um pouquinho mais conservador nas decisões de investimento. Mas, como eu disse para vocês, é uma questão de perfil. Então, vamos falar um pouquinho agora aqui do nosso gráfico, né? Vamos lembrar aqui cada uma das fases. Lembrando que das duas linhas aqui, a linha horizontal, que parece que o horizonte aqui está falando do tempo, e a linha vertical, que parece um prédio aqui, ela está falando de renda, de acumulação de receita, né? Então, a primeira fase que a gente conversou, nós compartilhamos é a fase do sofrimento, né? Recapitulando, é onde a nossa renda é menor que as nossas despesas. E aqui, né,
a gente conseguiu vencer essa fase e nós entramos na fase da acumulação. Lembra que no sofrimento também a gente está mantendo, conhecendo o nosso padrão de vida, as nossas despesas, e ali quando a gente passa do ponto de equilíbrio ali, passa, né, da reserva de emergência, a gente entra na fase da acumulação. Que maravilha! E aí, chega na fase da acumulação, você fala assim, meu, tá bom para mim, o rendimento da aplicação tá legal, consigo me manter até o fim da minha vida, e a gente entra aqui na fase do consumo, que é uma fase maravilhosa. No consumo, como nós vimos agora há pouco, a gente pode usufruir de todo o capital que nós acumulamos ao longo da vida. Então, essa aqui é uma fase muito, mas muito, muito interessante. A gente pode viver em paz, com dignidade, sem precisar, né, da ajuda de outras pessoas e, principalmente, né, sem precisar reduzir o padrão de vida. Pelo contrário, se a gente fizer a lição de casa bem direitinho, podemos desfrutar de boas viagens, restaurantes, visitas a parentes, amigos, sem a gente se preocupar com o tempo, até que o nosso dia chegue e a gente seja uma boa lembrança no coração das pessoas que nós amamos, que aí chegará a hora de nós entrarmos na fase da sucessão. E é sobre ela que eu quero falar com você, mas aqui eu vou dar uma pausa no vídeo para você poder tomar uma água, tomar um café ou fazer algumas anotações. E o próximo vídeo nosso aqui, vamos falar sobre a fase da sucessão. Então, vem comigo aqui, que a gente tem muita coisa boa para a gente estudar ainda, tá bom? Forte abraço.